Outubro é o mês das crianças, afinal, dia 12 de outubro é o Dia das Crianças aqui no Brasil. E por que não a gente colocar o foco da nossa atenção aqui no Conexão OAB também nesse pessoal? Hoje a gente fala do Estatuto da Criança e do Adolescente com o advogado Clóvis, que veio conversar com a gente sobre isso. Bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. É uma satisfação estar aqui para falar um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso aí, vamos lá então falar desse nosso tema de hoje. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele consolidou as leis de proteção às crianças e adolescentes, ele data de 1990. Então, antes disso, as crianças e os adolescentes eram amparados de maneira diferente pela lei, eles eram vistos de maneira diferente. O que afinal o ECA, que a gente chama, trouxe de novo? Bem, o Código de Menores era uma lei de 1979 e ela tratava da situação consolidada. Era uma lei que visava tratar do assunto do menor desajustado, do menor numa situação de abandono, ato infracional, carência, incontinência de conduta, e o Estado detinha o controle disso através dos sistemas repressivos. Então, ele cuidava de uma situação pronta e confundia a pobreza com a delinquência. E o que acontece em 1990 com o ECA é uma mudança de paradigmas, porque a proposta do ECA é exatamente tratar todos os menores ou todas as crianças e adolescentes de uma maneira que o princípio fundamental é o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente. Então, antes a lei era focada mais aos marginalizados, vamos dizer, e agora ficou para todo mundo. Sim, ele focava uma classe que estava desajustada e o Estado fazia o controle disso pelo sistema repressivo. E uma das primeiras coisas que o ECA faz é definir, afinal, o que é criança e o que é adolescente. Então, só para a gente entender quem é criança, quem é adolescente, até que idade vai isso? A criança, pelo ECA, é de 0 a 12 anos incompletos. E o adolescente é a partir dos 12 até os 18. E por eles serem crianças e adolescentes, nessa faixa etária, eles merecem, segundo a lei, uma proteção diferenciada? Sim. Por quê? Porque a criança e o adolescente são pessoas, assim a lei o define, numa situação privilegiada, em que a lei procura assegurar a eles uma proteção integral de desenvolvimento com liberdade e dignidade, assegurando a eles o pleno desenvolvimento das suas potencialidades físicas, mentais, espirituais, sociais, inclusive as profissionais. Então, antes da gente detalhar, para entender de maneira geral, esses são os direitos que o ECA prevê? Ou tem mais? Ele prevê uma coletânea de direitos. Na verdade, o que ocorre é que o ECA ele traz no seu bojo a constitucionalização dos direitos e deveres da sociedade como um todo, e aí ele também o faz através do ECA, trazendo isso por uma lei especial, que o ECA é uma lei especial. A gente vai falar bastante dos direitos aqui nessa entrevista, e como vai acabar tomando o maior tempo, vamos entrar só para deixar claro, que também tem esses deveres que o ECA prevê. Então, quem tem deveres perante as crianças e os adolescentes? É só o Estado, ou é o Estado e a família, ou como você falou também, a sociedade como um todo? O ECA, ele define que os direitos da criança e do adolescente são responsabilidades da família, da comunidade, da sociedade como um todo e do Estado.
Ou seja, todo mundo... Todo mundo está envolvido nessa tarefa. Legal. E, então, é de 1990 a criação do ECA, né? Existiram resultados concretos nas políticas públicas e na qualidade de vida das crianças e dos adolescentes depois que a gente teve esse Estatuto da Criança e do Adolescente, como você citou, antes era só focado nos menores, mais infratores, enfim. Até li, por exemplo, que realmente houve uma redução da mortalidade infantil. É isso mesmo? Teve alguns resultados além desses? Veja, o que a gente tem assistido nas matérias de jornal, de revistas especializadas, das autoridades médicas e sanitárias do país, é que houve toda uma estrutura de proteção à maternidade através de programas de acompanhamento através do SUS para proteção à maternidade. Então, campanhas de aleitamento, campanhas de saúde bucal, campanhas de formas como a mãe deve cuidar dessa criança. E ao lado disso também toda uma campanha de vacinação onde, segundo as autoridades médicas, nós tivemos até eliminação de doenças como o sarampo, a coqueluche, as gripes, a paralisia infantil. E o ECA tem a ver com isso? De uma maneira, pelo menos do ponto de vista institucional, sim. Por quê? Porque ele coloca que é dever das mães, dos pais, participarem dessas campanhas de vacinação, inclusive se a criança tem problema mental, alguma coisa assim, tratamentos em esquemas especializados. Inclusive assistência à mãe no período puerperal, onde pode acontecer algum problema por estresse ou coisas que o próprio organismo da mulher coloca. Então, o ECA também estabelece condições de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, tanto nesta fase do pós-parto, quanto no caso de uma adoção que precisa fazer ou uma atribuição de guarda compartilhada com os pais ou com uma família substituta. E na questão escolar, a gente viu alguns resultados? Alguma coisa mudou? Acredito que sim, porque o ECA também tem essa preocupação em assegurar a frequência à aula, a prioridade para a criança em frequência às aulas, inclusive perto da sua residência, e se tiverem menores irmãos, então deixar todo mundo perto do mesmo núcleo, para facilitar esse acesso. Então ele tem ampla, vamos dizer assim, prioridade na escolha e na frequência às aulas para propiciar o seu desenvolvimento. Já é uma diferença, né? E agora entrando nesse assunto, por exemplo, da educação, que eu acho que é o que a gente mais associa as crianças e adolescentes como direito, né? O que o ECA, entrando para falar dos principais pontos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que ele garante quanto à educação das crianças e dos adolescentes, dos jovens, né? Então, assegurado a prioridade à frequência às aulas nas escolas públicas, em condições de prioridade mesmo. Basicamente isso é o ponto principal. O ponto principal, assegurar a educação. Assegurar a educação. E a saúde? Outro ponto importante, né? O que a gente tem em relação à saúde no Estatuto da Criança e do Adolescente? Toda essa parte do SUS de garantir o atendimento à gestante, então, ou seja, no acompanhamento do pré-natal, prioridade no atendimento à criança nos sistemas de saúde quando ela tem alguma doença típica da própria infância, as campanhas de vacinação,
esse aconselhamento para a mãe com relação ao aleitamento, a importância que isso tem, o tratamento à criança que eventualmente tenha problema psicológico, com frequência a esse tratamento diferenciado, e a mãe, inclusive, no último trimestre de gravidez, assegurada a ela a vinculação do hospital onde vai ser realizado o parto. Legal. E quando no começo da entrevista você falou que o Estatuto da Criança e do Adolescente mudou o paradigma, né? E falou que as crianças e os adolescentes têm direito à dignidade, respeito e liberdade. É muito bonito, né? Mas o que isso significa na prática? Na prática significa que nenhuma criança pode receber castigo físico. Ela tem que ter todo um tratamento que respeite a sua dignidade, como dignidade da pessoa humana, que é o pressuposto fundamental da nossa Constituição. Então, a dignidade da pessoa humana é como que se fosse uma prerrogativa que o cidadão tem de participar de uma sociedade, de uma comunidade, de receber o respeito dessa comunidade, de receber um respeito do Estado na observância e na garantia dos seus direitos em condições de dignidade, de trabalho, de desenvolvimento, de participação nessa mesma sociedade. Então ele é integrado a esta sociedade, ele participa desta sociedade e recebe em contrapartida o respeito dessa comunidade e a garantia do próprio Estado. E um ponto importante também que a gente tem no ECA, falando inclusive dessa questão que os jovens eles não podem ser maltratados ou sofrerem violência, enfim, né? É em relação ao Conselho Tutelar, que é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é um Conselho Tutelar? O que ele deve fazer? Como que ele atua, inclusive, em relação a esses maus tratos, a esses problemas que existem muitas vezes na convivência familiar onde existem as crianças? O Conselho Tutelar, ele é um órgão não jurisdicional, mas ele é um órgão feito pela própria comunidade, ele é mantido no orçamento do município, os conselheiros são eleitos, escolhidas pessoas dentro da própria sociedade, com mandatos de até 3 anos, e o objetivo deles é fazer todo um acompanhamento e um aconselhamento aos pais e aos adolescentes toda vez que há esse problema de desajuste. Então, assegurar inclusive a frequência à aula e principalmente no caso do maltrato. Então, eles estão sempre atuantes na proteção à criança e ao adolescente, de uma maneira geral, à própria família, e tem uma participação muito efetiva nesses casos de maus tratos, de violência à criança e nos processos também judiciais de tutela, de perda de guarda ou da destituição do poder familiar. Então a atuação é muito importante ao lado do Ministério Público e do Juizado da Criança e do Adolescente. Era isso que eu ia perguntar, da importância do Conselho Tutelar. Inclusive aqui em Botucatu a gente tem um Conselho Tutelar, né? É muito importante a atuação do conselheiro. E por fim, para a gente terminar esses pontos principais, né? A gente falou bastante dos direitos. O ECA também prevê medidas socioeducativas, ou seja, né, o jovem infrator, ele também deve ser tratado de maneira diferenciada de um adulto, por exemplo? Sim. Com relação ao respeito à dignidade da criança e do adolescente, ele não pode ser conduzido numa viatura policial numa situação fechada ou que cause problema à garantia da sua integridade física, mental, social e de próprio respeito mesmo. Ele não pode receber um tratamento violento, cruel, aterrorizante e nem vexatório. Tudo isso está dentro do conceito de dignidade assegurado pelo ECA e pela própria Constituição Federal.
Além de outras coisas que também Sim. são previstas. Né? E aí ele pode receber advertência, liberdade assistida, até, em último caso, a internação em um estabelecimento adequado à sua socialização. Que o adequado seria também somente para adolescentes, né? Sim. E da faixa etária. E, bom, a gente falou de saúde, educação, dignidade. Tem alguma outra coisa que está contida no Estatuto da Criança e Adolescente que é muito importante a gente falar, não dá para passar em branco? Veja, com relação à educação, ele tem direito de participar das entidades estudantis. Ele tem direito de pedir revisão das suas atividades escolares e contestar, muitas vezes, o próprio educador. Ele tem que ter o respeito do seu educador. Uhum. E é interessante você falar isso. As crianças e os adolescentes, até no contexto escolar, eles têm noção dos direitos que eles têm, dos deveres? O ECA é abordado na escola? Você que é atuante nesse projeto que a gente tem aqui em Botucatu, né? O OAB vai à escola. O Estatuto da Criança e Adolescente, na prática, ele é conhecido por quem mais interessa a eles, né? As famílias e as crianças e os adolescentes. Olha, esse projeto OAB vai à escola, já há mais de 10 anos atuando em Botucatu, nós temos participado de palestras nas escolas, onde falamos não só do ECA, mas nós também falamos da Lei Maria da Penha, nós falamos do bullying, que é um aspecto muito importante, muito em voga no nosso dia a dia hoje. Programas, palestras sobre família, direito civil, parte de casamento, separação, guarda compartilhada, destituição do poder familiar, lei de drogas, abordando tóxicos. Existe uma participação da Guarda Metropolitana e dos serviços de doenças sexualmente transmissíveis, com palestras e esclarecimentos, parte de lei de trânsito, parte de estatuto do magistério para professores. Algumas escolas, os pais também participam das palestras. Por exemplo, o Núcleo Joana de Ângeles é como que obrigatório a frequência aos pais e dos alunos no dia que tem palestra. Então é importante levar realmente esse assunto. Tem sido levado. É evidente que é um trabalho voluntário dos advogados e das advogadas da OAB de Botucatu e conta com a aquiescência das escolas. Então elas têm procurado, todos os meses nós temos uma série de palestras que são ministradas e estão o corpo da OAB à disposição para falar sobre isso. Legal. Enfim, né, após quase 30 anos do ECA, são quase 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, lá de 1990, como vocês falaram, nesse esforço, né, das pessoas conhecerem o que ele traz, as políticas públicas que ele veio implementar. Quais foram os seus sucessos, quais estão sendo, né, os grandes sucessos e também os grandes desafios, ou seja, coisas que talvez ainda precisem ser aprimoradas? Eu acredito que o grande sucesso é essa conscientização que está sendo levada para professores, para pais, para mães e para o próprio adolescente, dos seus direitos e também das suas obrigações, e toda essa infraestrutura que o SUS, através das secretarias de saúde, tem proporcionado para vacinação, para acompanhamento do pré-natal, do aleitamento infantil, que é muito importante. As próprias campanhas, né? Essas campanhas de vacinação, de reforço de vacinação, na erradicação dessas doenças. Cachumba, gripes, sarampo, paralisia infantil e outras que vão surgindo, né? E também toda essa parte de
profilaxia, combate à dengue, combate à sujeira, a pernilongo. Tudo isso tem a ver com as crianças e os adolescentes também. Tudo isso tem a ver com educação, com cidadania, com dignidade, com formas de promover melhor qualidade de vida. E os desafios? Os desafios é que a gente deve cobrar das nossas autoridades recursos, porque nós sabemos que os recursos do Estado são limitados. Então, de repente, ter mais creches, ter mais escolas, ter mais hospitais, ter mais campanhas de vacinação, disponibilizar mais vacinas. Tanto, às vezes, né, porque o Estado andou disponibilizando aquela vacina para os adolescentes de 14 anos em diante, como profilaxia para as doenças HPV. Então, se tiver mais recursos, mais vacinas, quem sabe trazer esse patamar de mais crianças mais jovens para atingir mais gente e o programa fazer mais sucesso. Eu li também que uma análise, né, na internet, que em alguns pontos, por mais que o texto do Estatuto seja excelente, ele ainda sofre na implementação de fato das políticas. Então, é sempre o desafio que, às vezes, a gente faz as entrevistas aqui, começa a perceber que a aplicação da lei mesmo, do que prevê, como você falou, às vezes falta recurso, falta cobrança, seria isso? Seria isso. Uma participação maior da própria comunidade. Porque nós sabemos que os nossos políticos só funcionam à medida que a sociedade cobra. Se a sociedade deixá-los à vontade, nada vai acontecer. Então, muita coisa acontece graças à participação da própria sociedade, da comunidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, como a gente já falou várias vezes, fazendo quase 30 anos, mas ele já sofreu algumas mudanças, né? Tem alguma uma novidade mais quente, mais recente que ocorreu em relação ao texto do ECA? Que é interessante falar aqui, ele está sempre buscando se aprimorar? Sim, ele está sempre sendo buscado aprimorar. No momento, não me ocorre nenhuma mudança significativa que tenha acontecido. Entendi. E enfim, né, para a gente terminar a nossa conversa, o que a gente pode esperar? A gente está falando do ECA aqui nesse mês das crianças, mas quais as tendências, o que a gente pode criar de expectativa quanto às políticas públicas voltadas para os jovens, que tem a ver com o ECA, mas também tem a ver um cenário geral e uma ação geral também, da sociedade, do governo, das pessoas? Nós temos sentido que os jovens estão tendo uma participação maior na sociedade. Então, a partir do momento em que se colocou que o jovem, aos 16 anos, pode ser eleitor, o título de eleitor é como que se fosse um documento que dá a ele a plena cidadania para fazê-lo participar. Então, nós já temos assistido movimentos de jovens, de participação em partidos políticos, trabalhos que se mobilizam para melhorar a qualidade e a participação dos próprios jovens na vida nacional. Eles estão se engajando mais. Estão se engajando mais na própria sociedade. E isso só vai vir através da educação e da abertura para essa participação política, social e profissional dos jovens na vida nacional. E esperar para ver o que vai ser com essa nova geração. Sim. Isso aí. Muito obrigada pela entrevista hoje, a gente falando do Estatuto da Criança e Adolescente. Esse programa fica durante o mês todo na nossa programação, mas depois ou durante esse período mesmo, você acessa, pode encontrá-lo no nosso canal do YouTube. A gente vai ficando por aqui, então até a próxima.